Hoje eu trago para você o estudo de um fundo imobiliário de papel, que é o AR11. Será que está valendo investir nele? Nós vamos descobrir boas informações nesse vídeo aqui hoje e lá no final aí aquela análise gráfica de sempre para saber se o ponto de entrada agora é um bom ponto para você, beleza? Então vamos lá que o vídeo está bem legal. Então vamos lá, começando aqui de forma dinâmica, como sempre. Aqui a gente traz os assuntos diretamente, sem enrolação. AR11, política e o objetivo desse fundo imobiliário. O fundo tem por objetivo o investimento em certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, letras de crédito imobiliários, letras hipotecárias, letras imobiliárias garantidas, certificados de potencial adicional de construção, cotas de outros fundos de investimento imobiliário também. Ele possui hoje 5.400 investidores, é uma quantidade pequena de cotistas em comparação a grandes fundos imobiliários, como por exemplo o MXRF11. Patrimônio líquido dele 97 milhões aproximadamente, então é um patrimônio líquido pequeno também. E qual seria o administrador dele? Oliveira Trust, seu gestor seria a Atrio e o início do fundo foi em 2019. Então é um fundo relativamente novo no mercado, o patrimônio dele ainda está pequeno, então tem muito espaço para crescimento, para novas emissões, para aumentar esse patrimônio e aumentar também o número de cotistas. Taxa de administração de 0,14% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, mais uma taxa de gestão de 0,5% ao ano sobre o PL do fundo e uma taxa de consultoria imobiliária de 0,40% ao ano sobre o PL do fundo. Somando as três aqui dá 1,04% ao ano. Está bem próximo dos outros fundos imobiliários. O valor atual da sua cota hoje R$ 99,80 e seu preço sobre valor patrimonial de 1,07. Tem outros fundos imobiliários aí que, se você comparar, está sendo negociado com um valor mais próximo de 1 aqui, mas ele está dentro do seu valor patrimonial ali, sendo negociado bem próximo. Liquidez média diária de R$ 681 mil sendo negociados todos os dias. Não é uma das melhores liquidez que tem no mercado, mas para pequenos investidores como nós, pequenos aportes, R$ 100 por mês, 200, 300 ou R$ 1.000 por mês, é uma liquidez até tranquila caso você precise vender uma parte das suas cotas. Dividend yield de 15,04, um ótimo dividend yield aí. Os fundos de papel estão pagando excelentes dividendos aí nos últimos meses, nos últimos anos, por causa da alta da taxa dos juros. Isso aí tudo afeta esses dividendos e a valorização dele nos últimos 12 meses foi de 2,89%. Olhando o histórico de distribuição dele dos últimos 12 meses dos seus rendimentos, seus dividendos, então a Datacom normalmente está próximo ao dia 30, ao dia 31 do mês ali, para você ter o direito de receber próximo ao dia 6, ao dia 8, mais ou menos do mês seguinte. E o valor aqui do lado a gente percebe que está pagando legal aí. Se a gente olhar aqui e comparar com o valor da cota dele, está pagando mais de 1% ao mês de dividend yield. Isso é um excelente dividend yield. Entrando agora na parte do seu portfólio, ou seja, a sua carteira ali de investimento, os CRIs que ele investe, os fundos imobiliários. Então hoje o PL por classe de ativo dele hoje a gente vê que 94,89% está alocado em CRIs, Caixa 1,23% e outros fundos imobiliários que ele investe 3,88%. E aqui do lado a gente vê essa quantidade em reais. Então CRI 94,89%, então 93 milhões do PL desse fundo está alocado em CRIs e fundos imobiliários tem 3,8 milhões. Aqui embaixo a gente vê os indexadores, então o IPCA dele está com uma taxa média de 9,96% ao ano, representa 73,94% do seu patrimônio líquido, está atrelado, está indexado ao IPCA e no valor de alocado aqui seria de 72 milhões. Já o IGPM está com uma taxa média de 10,86% ao ano e a porcentagem do PL alocada indexada no IGPM seria de 17,28%, com um patrimônio de 16,9 milhões alocados no IGPM, CDI 5,12% ao ano a sua taxa média e porcentagem do PL 3,67%. Então, a maior parte do seu patrimônio está atrelada e indexada ao IPCA. Agora, olhando a quantidade de ativos que ele tem dentro da sua carteira em comparação a outros fundos imobiliários, ele tem uma carteira até enxuta, pequena, reduzida, mas ele é um fundo imobiliário pequeno também, começou em 2019, tem um patrimônio pequeno, não dá nem 100 milhões de reais, ele está com 19 ativos hoje em dia
e 4 fundos imobiliários que ele investe. Quais são esses fundos? BTCR11, CACR11, EDAGA11 e o MORC11. Então é uma carteira bem pequena, ao meu ver, em comparação a outros fundos imobiliários. É um fundo imobiliário ainda novo, tem muita coisa para mostrar ainda, muito serviço para mostrar. Então essa aí é uma parte muito importante que você tem que avaliar, comparar com outros fundos imobiliários, ver a rentabilidade de cada um, o histórico de distribuição deles, para ver se vale a pena encaixar dentro do seu perfil de investimento, ok? Não quer dizer que é um fundo imobiliário ruim por ter poucos CRIs ainda investidos e fundos imobiliários aqui. Mas a gente sempre tem que fazer comparações, tá? Aí você escolhe qual que é melhor para você. Não tem nem pior nem melhor. Tem aquele que encaixa melhor dentro da sua filosofia de investimento. Vamos passar para frente. Se você estiver gostando desse vídeo, já aperta esse botãozinho aqui embaixo do like, beleza? Entrando na parte gráfica, que agora só dando uma olhada no gráfico comparativo de retorno dele. A linha azul aqui seria a cota patrimonial, ou seja, o valor patrimonial dele mais a distribuição dos seus dividendos corrigidos pelo CDI. Essa linha azul seria apenas o CDI e isso aqui tudo preenchido de azul seria a cota B3, ou seja, leva em consideração apenas a valorização das suas cotas. E aqui, valorização das cotas mais distribuição dos dividendos. Então, quando você pega a sua soma das cotas com os dividendos, a gente percebe que a rentabilidade dele é maior do que a do CDI. Muito bom, agora vamos passar para a parte gráfica dele aqui, para a gente dar uma olhada no atual momento como que ele está, beleza? Entrando na sua parte gráfica, comparando a valorização dele com o IFIX e com o Ibovespa. Ibovespa linha laranja como sempre, IFIX linha azulzinha aqui e ele essa parte toda preenchida aqui. Então essa valorização ela leva em consideração a valorização das cotas e o reinvestimento dos dividendos, tá bom? Então, quando você utiliza o reinvestimento dos dividendos, a gente vê os juros compostos trabalhando para a gente e aí entrega mais rentabilidade do que o Ibovespa e mais rentabilidade do que o IFIX no médio prazo. Não vou falar longo prazo porque ele começou em 2019 até o atual momento, isso ainda é um médio prazo. No longo prazo seria 10 anos para frente. Agora vamos olhar o gráfico dele semanal. Pegando o seu gráfico semanal, a gente percebe que ele está numa tendência de alta bonita aqui, fazendo uma correção aqui e tentando sair dela no atual momento. Ele respeita muito bem a LTA, a linha de tendência de alta dele. Pontos interessantes aqui para a gente ficar de olho. Essa linha que eu tracei aqui vermelhinha seria o topo histórico aqui pré-pandemia. Ele já ultrapassou o topo histórico, esse fundo imobiliário está com força porque a gente percebe outros fundos imobiliários, muitos outros ainda que não se recuperaram do pós-pandemia. Então esse aqui está vindo com força, está mostrando resultado na sua parte gráfica aqui. Chegou no topo histórico de R$ 104 e entrou na correção como todos os fundos imobiliários entraram na correção do ano passado, julho do ano passado mais ou menos. E ele está se recuperando, ó, tocou a LTA dele aqui e vem se recuperando. Ponto interessante, importante para você falar assim, vou fazer os meus aportes mais tranquilos, sem preocupar tanto ele, descer de novo aqui e continuar, entrar numa tendência de baixa. Rompimento desse 104, do topo histórico dele aqui, rompendo, aí a galera empolga, o mercado empolga, entendeu? Os touros empolgam e começam a comprar e aí ele pode ser que continue a sua tendência tranquilo, beleza? Aqui embaixo a gente percebe que o MACD dele tá filé também, tá tranquilo, azul por cima da laranja, saiu do ponto neutro ali e tá apontando para cima, isso sinaliza a tendência de alta dele do atual momento e o índice de força relativa mostrando que a força compradora está mais forte do que a força vendedora, os touros estão mais fortes do que os ursos, mas pontinho interessante aqui também para a gente observar, está quase chegando na zona sobrecomprada, então tem muita compra nesse fundo imobiliário, mas pode ser que ele se mantenha aqui nos patamares superiores, igual foi esse ponto aqui, tenha muita força e continue sobrecomprado muito tempo. Mas é um pontozinho para a gente observar. Rompimento do 104 aqui seria filé interessante da gente fazer os nossos aportes a partir deles, ok? Vamos dar uma olhada no gráfico diário? Já olhando o gráfico diário dele, bem de curto prazo mesmo, pegando aquela tendênciazinha ali, aquela recuperação para tentar romper o 104 aqui, que mostra para a gente? Tendência de alta no curto prazo, desde novembro do ano passado, mais ou menos, média móvel 17 períodos está por cima da de 72 períodos, isso também mostra essa tendência de alta. MACD também está tudo indo para cima, aqui azul por cima da laranja, apontando para cima, sinalizando essa tendência. E índice de força relativa aqui ele está bem
sobrecomprado aqui esse papel. O que eu acho que pode acontecer aqui? Ele fazer uma leve correção, aí esse índice de força relativa descer um pouco aqui, estabilizar um pouco ali na sua zona mais neutra, compradora, não na zona sobrecomprada, e ele faz uma correção, corrigiu na média de 17 períodos ou na de 72, e aí ganhe força e volte para romper esses 104 pontos. Aí os indicadores iam ficar, ó, tinindo, muito bom. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos resumir a parte gráfica dele e a parte fundamentalista. Parte gráfica dele, eu acho que o fundo imobiliário está forte, a tendência dele é forte. Pode ser que ele passe por uma correção de curtíssimo prazo agora para ganhar força, para romper os R$104 ali, que seria o seu topo histórico. Está numa tendência de alta de médio prazo. Parte fundamentalista dele é um fundo imobiliário, o preço sobre valor patrimonial dele está bem próximo do justo, mas está acima de 1. Tá bom? É um ótimo pagador de dividendos, 15% de dividendos. A parte da diversificação da sua carteira, que eu acho que peca um pouco ainda, porque ele ainda tem um patrimônio bem enxuto em comparação aos grandes fundos imobiliários. O patrimônio não chega a 100 milhões de reais, então ele tem uma quantidade de CRIs menor do que os fundos grandes, aí, como o MXRF11. Então, para mim, tem que levar em consideração o seguinte, parte gráfica tá mostrando força esse fundo imobiliário, parte fundamentalista na parte da diversificação da carteira dele deixa a desejar um pouco, mas isso aí você tem que acompanhar no médio prazo para ver se a gestora vai fazendo novas emissões para captar mais dinheiro e comprar mais CRIs para aumentar a diversificação da sua carteira, ok? É um fundo novo, como todo fundo novo tem ali os seus pontos positivos e negativos, e aí vale a pena você comparar com outros fundos para ver se ele realmente vai encaixar dentro da sua estratégia aí de investimentos, tá bom? Em relação à parte de dividendos, não tem que negar, tá pagando ótimos dividendos. E em relação à parte gráfica, para mim, que eu gosto muito de estudar a parte gráfica, tá mostrando uma tendência de alta forte ao meu ver, ok? E então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço aquela curtida de sempre, porque isso aí ajuda o YouTube a distribuir isso aí para mais e mais pessoas, para as pessoas conseguirem fazer um bom investimento e alcançar a sua liberdade financeira, e também isso aí ajuda o canal a crescer aqui também, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e ó, tchau pra você!